costumava passear com meu cachorro 3 vezes por dia, seguindo a mesma rota. Uma vez pela manhã, outra à tarde e a última noite. Nosso trajeto sempre passava por um estacionamento isolado do condomínio onde morávamos, e por alguma razão, a noite era o momento que eu mais gostava. Não sei se era o silêncio ou o ambiente calmo, mas me sentia em paz. Porém, uma dessas noites se tornaria diferente de tudo o que já havia experimentado. Era um passeio habitual, mas algo no ar parecia fora do lugar. Eu tinha o costume de caminhar um pouco mais tarde, não sei porquê, mas quando adotei o cachorro, isso se tornou rotina. Naquela noite, como de costume, eu estava ouvindo música, mas mantinha um earpod no ouvido, apenas para estar atento ao que acontecia ao meu redor. Isso se mostrou ser uma escolha sábia. Conforme me aproximava do estacionamento, notei algo estranho. Havia um som, não muito forte, mas claro o suficiente para chamar minha atenção. Uma voz. Fiquei alguns segundos tentando identificar de onde vinha, mas não consegui perceber de imediato. Foi só quando o som se repetiu que finalmente parei e tirei o AirPod do ouvido, tentando focar no que estava ouvindo. Fiquei ali parado, tentando entender o que estava acontecendo. A voz parecia mais distante, mas ainda assim clara. Uma sensação desconfortável tomou conta de mim. Decidi continuar, apesar da sensação de que algo estava errado. Não vi nada em um primeiro momento, então segui em frente, avançando cautelosamente. A voz voltou a se repetir, agora mais nítida, mas o som não parecia vir de um ponto fixo. Parei novamente. A lanterna na minha mão iluminou os cantos do estacionamento vazio. O cenário parecia inofensivo, mas havia algo muito errado. E então, a voz veio de novo, desta vez com uma palavra que me gelou até os ossos. Ajuda. Meu coração disparou. Não havia ninguém por perto, apenas o som da água e o farfalhar das folhas nas árvores. Iluminei mais uma vez os carros estacionados, mas tudo o que vi foram as sombras projetadas pelos veículos. Nenhuma pessoa, nada que explicasse aquele pedido. Foi quando percebi que meu cachorro, que estava quieto até então, de repente levantou as orelhas e olhou diretamente para o local onde eu estava iluminando. Ele também sentiu que algo estava errado. A voz voltou a se repetir, desta vez mais 3 vezes. Ajuda, ajuda, ajuda. A entonação não mudava. A voz parecia estranha, como se fosse uma mistura de uma criança e de um adulto. E o mais perturbador era que parecia mecânica, sem qualquer emoção genuína. Não havia aquele desespero natural em um pedido de socorro. Meu instinto me fez correr. Eu puxei o cachorro e, sem pensar 2 vezes, virei e corri de volta para casa. Ao entrar, explodi uma explicação para minha mãe, que, embora um pouco assustada, achou que fosse apenas um engano, uma ilusão ou talvez algum tipo de brincadeira. Ela sugeriu que talvez devêssemos chamar a polícia, mas ela também não parecia muito preocupada. Passei horas tentando entender o que havia acontecido. Será que alguém estava escondido em um dos carros? Mas a voz parecia vir de um lugar mais distante, como se estivesse flutuando no ar. A ideia de que alguém estivesse à espreita naquela noite me deixou ainda mais apreensivo. No dia seguinte, tentei esquecer o incidente, mas o medo ainda estava presente. Olhei para o estacionamento, local onde tudo aconteceu, e me perguntei o que teria sido. A sensação de ser observado nunca desapareceu completamente. E o que mais me assusta é que talvez ele tenha ido embora, mas não sem deixar uma marca indelével na minha memória. Quando eu tinha 21 anos, passava muito tempo sozinho na casa dos meus pais, que ficava à beira de uma pequena lagoa. Era um lugar isolado, longe da cidade, e o quintal da casa era amplo, com árvores altas e um pequeno pier que se estendia para a água. O ambiente era tranquilo, e a casa ficava em um bairro mais exclusivo, mas os vizinhos eram distantes, o que nos dava uma sensação de privacidade. Numa noite de verão, em uma sexta-feira, meus pais viajaram a trabalho. E eu fiquei em casa sozinho. Era uma dessas noites quentes e abafadas, onde o ar parecia pesado, quase sem movimento. Decidi passar o tempo na sala de estar, onde eu tinha uma janela grande com vista para o quintal. Eu estava assistindo TV, mas a sensação de solidão me fez perceber como o silêncio da casa era opressor.
À medida que a noite avançava, algo estranho começou a acontecer. Eu ouvia barulhos vindos da lagoa, mas não conseguia identificar o que estava fazendo o som. No começo, pensei que era apenas um pato ou algum outro animal, mas o som persistia e parecia mais pesado, como se alguém estivesse realmente entrando na água. Curioso, decidi dar uma olhada. Saí pela porta da sala de estar e entrei no deck dos fundos. A escuridão era completa e só se podia ouvir o som das folhas se movendo com a brisa e o farfalhar da água. No entanto, o barulho da água foi interrompido por uma voz baixa e arrastada que parecia vir de longe. "Está tão tranquilo aqui", a voz disse, como se alguém estivesse falando consigo mesmo, distraído. Eu congelei. Procurei em vão de onde vinha o som, mas a escuridão não me deixava ver nada. Ao fundo, o barulho das águas ficou mais intenso, e eu soube que alguém estava na lagoa. Não consegui identificar se era um dos nossos vizinhos. Então entrei de volta e apaguei as luzes do deck, sem saber o que fazer. Fiquei inquieto, mandando uma mensagem para meu irmão, que estava fora da cidade, contando o que estava acontecendo. Ele não respondeu de imediato. Voltei para dentro da casa e sentei novamente no sofá, tentando me concentrar na TV, mas o som da água e a sensação de estar sendo observado começaram a me incomodar. As sombras do quintal pareciam mais densas, mais ameaçadoras. A luz da TV iluminava a sala, mas eu percebi que isso podia ser visto de fora. Tentando ignorar minha crescente ansiedade, desliguei a TV para tentar voltar à calma. Foi quando ouvi um som de passos lentos se aproximando do deck. Meu coração disparou. Senti uma presença do lado de fora, mas não queria olhar. Em um impulso, me escondi atrás do sofá, minha respiração ficando mais pesada, tentando fazer o mínimo de barulho. Os passos ficaram mais próximos, e então ouvi uma voz, desta vez mais clara e quase inaudível. "Eu sei que você está aí." A sensação de pânico me paralisou por um segundo. A única coisa que consegui fazer foi sussurrar, sem pensar. "Paul, é você?" Paul era um dos nossos vizinhos mais próximos, e eu tentei me convencer de que seria ele apenas brincando. Mas em resposta, ouvi apenas mais passos se afastando lentamente. Eu sabia que não poderia ficar ali, mas ao mesmo tempo, o medo de fazer algo errado me paralisava. Decidi agir. Corri até as portas para garantir que estavam trancadas. Tentei me acalmar e ligar para a polícia, mas no momento em que estava prestes a discar, ouvi uma batida na janela da sala. Meu coração quase parou. Olhei pela janela e vi uma sombra imóvel, observando-me do outro lado. Não havia dúvida. Alguém estava ali. Corri até a porta da frente, tranquei-a rapidamente e olhei pela janela novamente. A sombra ainda estava lá, esperando. Com as mãos tremendo, liguei para a polícia, relatando o que estava acontecendo. Antes de eles chegarem, tomei uma decisão. Peguei uma faca e fui até o deck. Quando olhei lá fora, o terreno estava vazio, mas o medo ainda estava presente. Então vi algo que me deixou ainda mais aterrorizado. Pegadas molhadas, deixando um rastro do lado do deck, como se alguém tivesse saído da água recentemente. Mas não havia ninguém. O pânico tomou conta e eu me afastei rapidamente, voltando para dentro de casa. A polícia chegou em poucos minutos, mas, após uma breve investigação, não encontraram nada além das pegadas e de algumas marcas na água. Eles sugeriram que poderia ser um simples intruso ou alguém se divertindo, mas eu sabia que algo estava muito errado. Quando a noite finalmente passou e a luz do dia apareceu, eu senti um alívio momentâneo. Mas ainda me pergunto até hoje o que aconteceu naquela noite. Não sabemos quem era aquele homem, ou se ele voltou mais tarde. A sensação de ser observado nunca desapareceu completamente, e o que mais me assusta é que talvez ele tenha ido embora, mas deixando memórias perturbadoras. Nunca fui muito de falar sobre isso, nem com minha esposa, nem com meus amigos mais próximos. Mas o que aconteceu comigo naquela casa ainda vive nos cantos mais escuros da minha memória. Meu nome é Lucas e tudo começou quando eu tinha cerca de 11 anos.
Meus pais, Mário e Eliane, haviam herdado uma antiga casa de campo da minha avó, um lugar que estava na família havia décadas, isolada, cercada por uma vegetação densa e árvores tão antigas quanto a história da nossa linhagem. A casa parecia perfeita para recomeçarmos depois de um período difícil. Na época, eu enfrentava uma fase pesada, crises de ansiedade e tristeza que ninguém sabia ao certo de onde vinham. Por isso, passava muito tempo sozinho, principalmente no meu quarto, nos fundos da casa. O cômodo tinha 2 janelas grandes que davam para a mata fechada, e à noite, qualquer sombra virava ameaça. Tudo começou de forma sutil. A lâmpada de leitura que ficava acesa toda noite ao meu lado passou a mudar de cor sozinha. Eu sempre deixava no tom âmbar mais aconchegante, mas às vezes acordava com ela em azul ou verde. Contei aos meus pais, mas eles riram e disseram que eu devia estar sonhando ou apertando o botão sem querer. Isso durou algumas semanas, até que numa manhã de sábado encontrei a lâmpada no chão, desconectada. Falei de novo com meus pais, mas eles foram evasivos. Dias depois, a lâmpada sumiu completamente. Meu pai jurava não saber de nada, mas algo no olhar dele me dizia o contrário. As noites seguintes foram diferentes. Eu acordava exatamente às 3h17 da madrugada, sem razão aparente, com o coração acelerado e o suor frio. Na terceira noite, decidi ficar acordado, e foi quando ouvi um barulho seco vindo do armário, como se algo arranhasse por dentro. Meus pais diziam que era coisa da minha cabeça. Meu pai até abriu o armário e revirou tudo irritado, dizendo que eu precisava de menos televisão e mais sono. Mas o som continuava, cada vez mais real, cada vez mais próximo. Até que numa noite, acordei e o som não vinha apenas do armário, mas de dentro da parede. Um arranhar lento, como unhas fracas raspando o concreto. Enchi-me de coragem e na manhã seguinte comecei a investigar o armário por conta própria. Foi quando percebi que havia um pôster antigo levemente deslocado. Por trás dele descobri uma abertura. Um buraco escuro com o interior coberto por poeira e cheiro de terra úmida. Meu pai não pôde negar o que estava diante dele. Usamos uma lanterna e vimos que aquele buraco era fundo demais. Saímos para ver o lado de fora da casa e com uma pá cavamos ao redor da base. Encontramos uma pequena abertura no solo, escondida sob uma camada de raízes. Era um túnel. Um túnel estreito, escavado sob a terra, que começava na floresta e terminava no meu quarto. Nunca saberemos quem ou o que passou por aquele túnel, mas alguém esteve ali, no meu quarto, por várias noites, me observando dormir, talvez esperando o momento certo para fazer algo. No dia seguinte, minha mãe e eu deixamos a casa. Ficamos na casa de uma prima até meu pai terminar a venda da propriedade. Nunca mais voltamos. Hoje, tantos anos depois, às vezes acordo às 3h17 sem razão. Não há armário no meu quarto atual. E mesmo assim, eu ainda ouço de vez em quando um leve som, como se algo arranhasse a parede atrás da minha cama. Se um dia seus filhos vierem até você com um medo estranho, não ignore. Às vezes, o monstro não está debaixo da cama, mas dentro da parede. Foi há alguns anos, logo depois que me mudei para uma casa afastada da cidade, que as coisas começaram a dar errado. Eu estava começando o meu primeiro trabalho de verdade, e com isso pude finalmente me mudar para um lugar só meu. A casa era pequena, mas aconchegante. Tinha 2 quartos, uma sala ampla e um quintal tranquilo. A dona do imóvel, Dona Laura, foi muito receptiva e sempre se mostrou disposta a ajudar. Eu me sentia tranquila, longe da agitação da cidade. Porém, semanas depois de me mudar, algo começou a acontecer. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, estava em casa preparando o jantar, quando ouvi batidas na porta. Fui até lá, esperando talvez algum vizinho ou alguém pedindo ajuda. Mas, ao abrir, não encontrei ninguém. Olhei para os lados, mas a rua estava vazia. Achei estranho, mas não dei muita importância, pensando que talvez fosse uma brincadeira ou algum engano.
No entanto, no dia seguinte, ao sair para o trabalho, encontrei um bilhete preso na porta. "Oi, linda", dizia ele, com letras apressadas, como se tivesse sido escrito rapidamente. Eu fiquei com uma sensação estranha. Quem poderia ter deixado aquilo ali? Eu não conhecia ninguém na região. Embora a escrita fosse simples, a ideia de alguém me observando me deixou inquieta. Sem saber o que fazer, joguei o bilhete no lixo e segui minha rotina. Mas naquela noite, as batidas voltaram. Elas eram mais fortes, mais insistentes. Eu estava preparando o jantar novamente quando as ouvi. Fui até a porta, mas dessa vez não quis abrir. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo, tentando identificar qualquer som que me dissesse quem estava do outro lado. Mas nada. O silêncio só aumentava a tensão. A sensação de estar sendo vigiada se tornou cada vez mais real. No dia seguinte, outro bilhete estava preso à porta. "Eu gosto de te observar", dizia. A inquietação se transformou em pavor. Eu não sabia quem estava me perseguindo, mas algo não estava certo. Decidi ligar para meus pais. Meu pai, que havia sido policial, me aconselhou a não abrir a porta e a ficar em alerta. Ele sugeriu que, se a situação piorasse, eu deveria chamar a polícia. Eu segui o conselho dele, mas a sensação de medo não me abandonava. A manhã seguinte trouxe mais um bilhete. "Não estou procurando por Laura, estou procurando por você." Fiquei paralisada. Meu estômago virou, e eu sabia que aquilo não era mais uma brincadeira. Enviando as fotos dos bilhetes para meus pais, meu pai decidiu vir me visitar e ficar comigo. Não demorou muito para que ele tomasse uma decisão. Juntos, decidimos chamar a polícia. Quando a polícia chegou, fizemos o boletim de ocorrência, mas a situação ainda não parecia resolvida. Meu pai, com sua experiência, sugeriu que permanecêssemos alerta. A sensação de que aquele estranho estava por perto era quase palpável. Ficamos vigiando a casa, esperando por qualquer movimento. Mas, para nossa surpresa, ninguém apareceu naquela noite. Decidi que o melhor era me mudar. Em seguida, encontrei outro lugar para morar, longe daquele pesadelo. E felizmente, a pessoa que me perseguiu não me seguiu para o novo endereço. Embora eu tenha deixado para trás aquele lugar, nunca consegui entender quem estava por trás daqueles bilhetes e o que realmente queria de mim. Boa noite, pessoal. Eu sou Thiago, natural de Santo André, e gostaria de compartilhar algo que vivi com vocês. Durante muitos anos, trabalhei como um motorista para uma transportadora que fazia entregas para vários estados do Brasil. Apesar de ser um trabalho interessante, com um salário razoável, a rotina era extremamente cansativa, passava a maior parte do tempo na estrada, o que me afastava de tudo e de todos. O turno da madrugada, especialmente, sempre foi o mais difícil para mim, mas com o tempo aprendi a lidar com isso. Em uma noite como outra qualquer, algo aconteceu que mudou tudo. Já com bastante experiência no trabalho e depois de muitos anos de estrada, meus superiores confiavam em mim. Mas naquele dia algo deu errado. Durante o expediente houve um problema nos caminhões e as entregas atrasaram. Fui escolhido para fazer uma entrega urgente, com a promessa de uma bonificação pela rapidez. Isso me motivou e logo estava pegando o caminhão para fazer a entrega, que era para Curitiba. Não podia atrasar mais e o tempo estava cada vez mais apertado. Eu sabia que teria que pegar a BR-16 para seguir até o Paraná. Durante o dia a estrada é tranquila, mas à noite a história muda. Muitos falam sobre a BR-16, especialmente o trecho entre São Paulo e Curitiba, como uma estrada amaldiçoada. Existem histórias de assombrações, aparições e até criaturas que vagam por lá. Meu chefe sabia que eu não me assustava com essas histórias, então não hesitei e segui viagem, ainda que com o pensamento de que tudo aquilo era apenas lenda. Liguei para minha esposa, avisei sobre o imprevisto e pedi para ela tomar cuidado. O começo da viagem foi tranquilo, a noite estava clara, iluminada pela lua cheia e a estrada estava vazia. Alguns caminhões passavam esporadicamente, mas nada que me incomodasse. Eu até gostava daquela tranquilidade, da paz da estrada. Conectei o celular ao sistema de som do caminhão e comecei a ouvir vídeos no YouTube, para passar o tempo. Foi então que eu vi uma notícia que me deixou inquieto. Um acidente na BR-16 no dia anterior. Uma moto tentou ultrapassar um carro e acabou colidindo de frente com um caminhão, matando o motociclista instantaneamente. Aquilo me fez pensar na fragilidade da vida, e o mal-estar foi imediato.
Tentei mudar para um canal de música, mas o desconforto persistia. Comecei a lembrar das histórias que ouvira sobre a estrada, e isso me fez ficar ainda mais ansioso. Mesmo não acreditando nessas coisas, o medo começa a tomar conta de quem está viajando sozinho à noite. Eu sabia que sustos na estrada podem ser fatais. Decidi fazer uma breve parada em um posto de gasolina para dar uma aliviada na tensão. Parei em um posto quase vazio, com apenas um frentista trabalhando. Aproveitei para tomar um café e fumar um cigarro. Quando voltei para o caminhão, o desconforto só aumentou. Senti um aperto no peito, como se alguém estivesse me observando. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada. Achei que fosse só minha mente pregando peças, mas a sensação não passava. Continuei dirigindo, mas a cada quilômetro a sensação de que algo estava errado se intensificava. A música no rádio não ajudava. Olhei de novo pelo retrovisor e vi um vulto, algo se movendo rapidamente na escuridão. Meu coração disparou. Comecei a acelerar, tentando afastar a sensação de pavor, mas a estrada parecia interminável. Eu só queria chegar logo em Curitiba. Foi quando ao longe vi uma luz forte vindo em minha direção. Achei que fosse uma moto, mas o barulho era ensurdecedor, muito mais alto do que o normal. A moto se aproximava a uma velocidade assustadora. Fiquei nervoso porque à noite ninguém deveria estar indo tão rápido assim. Quando a moto estava quase ao meu lado, o motoqueiro desviou bruscamente e veio direto para a direção do caminhão. Não tive tempo de pensar, só consegui buzinar forte e tentar desviar. Fechei os olhos esperando o impacto, mas nada. Não houve colisão, não houve barulho. Quando abri os olhos e olhei pelo retrovisor, não havia mais sinal da moto. Ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Meu corpo estava tenso e eu não conseguia entender o que havia acontecido. Reduzi a velocidade, ainda com o coração disparado, temendo fazer alguma besteira. Foi então que a sensação de ser observado voltou com força total. Senti um peso ao meu lado, como se alguém tivesse se sentado ao meu lado no banco. Eu mantive os olhos fixos na estrada, sem coragem de olhar para o lado. Continuei dirigindo devagar, mas meu coração estava acelerado. Foi quando uma voz grave e sussurrante surgiu ao meu lado. "Eu tô aqui, moço. Olha para mim." O pânico tomou conta de mim. Meus olhos se arregalaram e em seguida senti um cheiro horrível, uma mistura de carne podre e pneu queimado, vindo de dentro da cabine. Não queria olhar, mas a curiosidade era mais forte. Então, com muito medo, dei uma olhada rápida. O que vi me fez quase perder o fôlego. Era um rapaz, ou o que restava dele. Sua pele estava destruída, rasgada e cheia de feridas, os braços e pernas deformados, como se seu corpo tivesse sido esmagado. Eu fiquei paralisado. O susto foi tão grande que, sem pensar, pisei no freio com força, abri a porta do caminhão e saí correndo em direção ao posto de gasolina. Cheguei lá em completo estado de choque e pedi ao frentista para chamar a polícia. Ele fez isso imediatamente, e enquanto esperávamos, contei a ele o que havia acontecido. Para minha surpresa, ele disse que aquilo era comum por ali. Ele já tinha perdido a conta de quantas pessoas haviam visto coisas semelhantes na estrada. O frentista tentou me acalmar, mas eu ainda estava tremendo, sem acreditar no que tinha visto. Quando a polícia chegou, abriram a porta do caminhão e não havia mais nada. A figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Tentei explicar o que havia acontecido, mas ninguém acreditou em mim. Fui até o meu chefe, que ficou irritado com o atraso. Mas depois de eu contar tudo, ele viu que eu estava visivelmente abalado. Ele me deu alguns dias de licença para que eu pudesse me recuperar. Desde aquele dia, nunca mais dirigi à noite pela BR-16. Agora, as histórias que antes eu achava bobagem fazem todo o sentido. Algo naquela estrada é realmente maligno. Agora vamos para o próximo relato. Eu fumo cigarro todos os dias há mais de 30 anos. E antes que você me julgue, deixe-me dizer que recentemente comecei a fazer terapia para tentar controlar meu vício em nicotina. No entanto, o processo não tem dado muitos resultados. Infelizmente, meu vício em cigarros não é o único problema que enfrento. Meu sono, por exemplo, é um verdadeiro caos. Frequentemente me vejo acordado até altas horas da madrugada e, para piorar, raramente saio da cama antes do meio-dia. Esses problemas são importantes para o que estou prestes a contar. Tudo começou há alguns meses. Eu estava na varanda de casa,
como faço todas as noites, fumando um cigarro e observando a tranquilidade do meu bairro. Moro em um local bem isolado, onde as casas são afastadas umas das outras. Não sou do tipo curioso, mas naquela noite algo me chamou a atenção. Meu vizinho, que sempre imaginei morar sozinho, estava com algo peculiar em sua casa. Ele possuía apenas um BMW azul marinho estacionado na entrada, mas naquela noite havia uma van preta que eu nunca tinha visto antes. Eu não dei muita importância a princípio, apenas registrei a informação na minha mente. No dia seguinte, voltei à varanda mais cedo e, para minha surpresa, a van ainda estava lá. Naquela noite, resolvi observar um pouco mais. Não estava pensando em fazer nada de errado, só estava curioso. Quando o dia amanheceu, percebi que a van já não estava mais ali. Durante a semana seguinte, isso se tornou uma espécie de jogo para mim. Eu passava as noites observando a van e me perguntando o que poderia estar acontecendo. Eu me considerava obsessivo, o que explicava, em parte, o motivo de ter perdido muitos amigos ao longo dos anos. Eu sabia que não deveria me envolver, mas como você já deve imaginar, a curiosidade estava me consumindo. Então, uma noite, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava acordado muito mais tarde do que de costume, talvez fosse umas 5 da manhã, quando finalmente vi meu vizinho sair de casa. Algo que eu nunca tinha presenciado antes. Ele caminhou até a van, carregando uma longa bolsa preta. A bolsa parecia muito pesada, como se fosse um conjunto de tacos de golfe, mas com certeza estava muito mais densa. Ele abriu a porta deslizante da van com cuidado e colocou a bolsa lá dentro, antes de entrar no carro e sair rapidamente. Eu fiquei perplexo, sem entender o que poderia estar transportando. Estava exausto e decidi refletir sobre o que eu havia presenciado. Na manhã seguinte, algo me dizia que eu precisava acompanhar os passos daquele homem. Então, resolvi fazer isso de forma estratégica. Eu iria observar a van mais cedo naquela noite. Levantei-me por volta das 22 AQ e subi para a varanda com meu laptop, planejando trabalhar enquanto aguardava a van chegar. Por volta da 1h da manhã, finalmente ela apareceu, estacionando como de costume. Fechei rapidamente o laptop e continuei observando, quase sem respirar. Depois de alguns minutos, meu vizinho desceu do carro, foi até a van, abriu a porta deslizante e retirou a mesma bolsa preta que ele havia colocado ali na noite anterior. Agora ele parecia ter mais dificuldade em carregá-la, como se o conteúdo fosse ainda mais pesado. Ele arrastava a bolsa com esforço até desaparecer dentro de casa. Isso me deixou ainda mais desconcertado. Decidi que a melhor forma de seguir seria esperar até 5h da manhã novamente. Mas isso parecia uma tortura mental. Algo definitivamente estava errado, e eu estava determinado a descobrir o que era. Na manhã seguinte, lancei uma moeda para decidir o que fazer. No final, escolhi segui-lo assim que ele saísse. Naquela noite, voltei para a varanda por volta das 4h da manhã e esperei, cigarro em mãos. Vi o movimento na entrada da casa dele, então corri para o carro, peguei as chaves e saí de casa. Estacionei o carro em uma rua escura, desliguei os faróis e comecei a seguir a van à distância. Após 20 minutos dirigindo, ela entrou em um caminho de terra que parecia levar a uma floresta. Eu continuei seguindo e logo percebi que a estrada estava se abrindo e se tornando mais ampla. Parecia que ali já havia sido uma estrada principal. Depois de alguns minutos, avistei um posto de gasolina abandonado e escondido em uma clareira, e bem na frente dele estava o BMW do meu vizinho. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia que estava me aproximando demais, então dei a volta com o carro e estacionei do outro lado da estrada, no caminho de terra. Esperei lá por cerca de 1 hora, completamente nervoso. Finalmente, o BMW saiu da clareira e começou a retornar pela estrada. Eu fiquei tenso, mas resolvi dirigir de volta para o caminho principal, com o coração disparado. Estacionei novamente à beira da estrada e caminhei em direção ao posto abandonado. A atmosfera estava estranha, como se o ar fosse mais denso e pesado. A porta da frente estava trancada, então contornei o prédio. As portas dos fundos também estavam fechadas, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava descobrir o que havia ali. Encontrei uma fileira de janelas, mas nenhuma delas cedeu. Contra o meu bom senso, peguei uma pedra e joguei uma das janelas, que quebrou com facilidade. Mas, assim que a janela estourou, sirenes começaram a tocar.
Corri de volta para o meu carro, sem saber o que estava acontecendo, apenas questionando por que um posto de gasolina abandonado teria um sistema de segurança tão sofisticado. Saí de lá em alta velocidade, liguei para o 911 e dei uma descrição vaga do que eu havia visto, desligando rapidamente o telefone. Quando cheguei em casa, entrei correndo, ainda com o coração acelerado. Na manhã seguinte, subi até a varanda e vi algo que me fez congelar. Havia cerca de 8 carros de polícia na entrada da casa do meu vizinho, com as luzes piscando. Observaram enquanto ele era escoltado para fora de casa, algemado. Os carros foram embora um por um, e eu fiquei ali, sozinho com meus pensamentos e com minha imaginação correndo solta. Acendi um cigarro e continuei a observar. Perguntei à polícia várias vezes sobre o que havia acontecido, mas nunca obtive respostas. Tentei até voltar ao posto de gasolina, mas todo o caminho estava bloqueado. Talvez um dia eu encontre coragem para caminhar pela floresta e descobrir as respostas que ainda me atormentam. Nunca fui daquelas pessoas que têm problemas de sono, sempre dormi pesado, sem episódio de paralisia ou terrores noturnos, então o que aconteceu naquela temporada me pegou de surpresa de um jeito que nunca vou esquecer. A verdade é que, como todo mundo, já tive meus pesadelos, mas eu achava engraçado, como se fossem sessões particulares de filmes de terror, totalmente grátis. Estranhamente, eu até gostava da sensação de acordar com o coração acelerado. Na época, eu dividia um apartamento pequeno com uma colega chamada Juliana. Por causa dos nossos horários completamente diferentes, raramente nos esbarrávamos durante a semana, exceto nos finais de semana, quando conseguíamos conversar um pouco mais. Foi em pleno verão, acho que em fevereiro, porque a cidade estava derretendo e o ar-condicionado do quarto era minha salvação todas as noites. O ruído constante do aparelho virava uma espécie de trilha sonora que me fazia dormir ainda melhor. Tudo começou alguns dias depois que meu namoro acabou, numa fase em que minha vida parecia estar desmoronando. Naquela noite, tive um sonho que parecia muito real. Eu estava sentada à mesa com parentes, mas ninguém dizia uma palavra. O silêncio era pesado. Do outro lado da mesa, uma criatura impossível de ser descrita, algo parecido com um demônio com olhos fundos, garras compridas e chifres retorcidos, me observava sem piscar. Senti um medo absurdo. E só lembro de correr para um quarto que se parecia com o meu, mas que na verdade era só uma versão distorcida dele. Quando despertei, estava tudo escuro e o barulho do ar-condicionado era a única coisa que me mantinha ancorada na realidade. Meu coração disparado ainda denunciava o susto do sonho. Olhei ao redor, tentando convencer a mim mesma de que não passava de imaginação. Acabei voltando a dormir. Na noite seguinte, acordei no meio da madrugada com a porta do meu quarto aberta. Aquilo era estranho, pois eu tinha a mania de trancar sempre antes de dormir. Meu primeiro pensamento foi que Juliana tivesse entrado para saber se estava tudo bem comigo, mas meio sonolenta, fechei a porta e voltei a deitar. Só no dia seguinte, quando mandei mensagem para ela perguntando se havia entrado no meu quarto, recebi a resposta negativa. Achei que poderia ter ido ao banheiro durante a noite sem lembrar e tentei não pensar mais nisso. Só que na terceira noite o mesmo pesadelo voltou, mas ficou ainda pior. Desta vez não havia ninguém comigo, só aquela figura sinistra numa sala escura, imóvel, mas que de alguma forma se aproximava cada vez mais, como se deslizasse pelo chão. Ela chegou tão perto que quase senti sua respiração em meu rosto e de repente fiquei completamente paralisada. Então, a criatura cravou uma de suas garras na minha coxa, provocando uma dor real, intensa, mesmo dentro do sonho. Acordei com uma ardência estranha na coxa. Toquei a pele e, para meu espanto, parecia haver um arranhão. Corri até o banheiro e, ao olhar no espelho, vi um corte fino avermelhado. O susto foi tanto que fui direto para o quarto de Juliana. Acordei-a chorando e contei o que tinha acontecido. Nós duas voltamos para meu quarto. Desmontamos toda a cama procurando qualquer coisa que pudesse ter me machucado. Tesouras, pregos, até insetos. Mas não encontramos nada. Juliana então pediu silêncio, apagou o ar-condicionado e, de repente, o quarto ficou completamente quieto. Foi nesse momento que nós duas ouvimos um barulho quase imperceptível vindo debaixo da cama, como se alguém estivesse ali escondido.
Trocamos olhares de puro pavor e, sem pensar, saímos correndo do apartamento. Desesperadas, batemos na porta do vizinho do lado, o Sr. Adalberto, que nos deixou entrar e usar o telefone. Enquanto esperávamos a polícia, escutamos a porta do nosso apartamento bater violentamente. Nenhuma de nós conseguiu ver quem era. Quando os policiais finalmente chegaram, verificaram o apartamento todo, mas quem quer que estivesse lá já havia ido embora. Depois disso, só consegui dormir com todas as luzes acesas e a porta trancada, até mesmo durante o dia. Passei semanas tentando entender o que tinha acontecido. O que antes parecia apenas um pesadelo agora parecia muito mais real. Desde então, nunca mais consegui separar completamente o que é sonho e o que é perigo de verdade. E a marca que ficou na minha coxa foi o lembrete silencioso de que, às vezes, os nossos piores medos podem atravessar o limiar entre o mundo dos sonhos e a realidade. Se você gostou desse relato, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos para vocês. E se você tem um relato assustador para contar, deixe nos comentários. Quem sabe ele aparece no próximo vídeo.